Você sabe sobre o uso capião? Você sabe quando pode utilizar esse direito? Eu me chamo Sueli Diniz e ajudo advogadas recém-formadas a regularizarem uma compra e venda do zero, 10 vezes mais rápido e com menos burocracia. Aproveite e dá 2 cliques aí para constar e já se inscreve no meu canal para mais dicas. Bem, o que nós sabemos? Como é que a gente deve utilizar esse direito do uso capião? O uso capião, ele é o instituto mais antigo que tem, desde a época do Império Romano, Império Grego, e ele é pouco utilizado. É pouco utilizado por quê, Sueli? Por falta de informação, talvez muitas dúvidas dos profissionais. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas antes de tudo, o uso capião você precisa ter a posse, é o primeiro requisito. Tá, Sueli, como assim a posse? Você tem que ter, você tem que usufruir desse imóvel, você tem que morar, você tem que comprovar que você realmente tem, você está ali, entendeu? É uma situação fática, eu estou ali. Então, isso já é a questão da posse. Suelen, eu posso ter posse e propriedade junto? Pode. Porém, não entra a questão do usucapião. Estou falando assim. A diferença entre posse e propriedade, a diferença entre posse e registro. Porque o domínio e registro são a mesma coisa. O domínio você só tem quando você está registrada sua compra e venda numa escritura e está levado a registro junto ao registro de imóveis e está o seu nome lá, você é o proprietário. Então, se comprovar, você não tem como usucapir, porque você já é dono. Agora, posse. Eu só tenho a posse do imóvel, eu não tenho nenhum documento no meu nome. Posse será definida, tá? O tipo de uso capião conforme a quantidade de posse que você tem, que você usufrui daquele imóvel. Vamos falar sobre o mais utilizado, que é o extraordinário. Gente, por quê? O extraordinário ele não tem limites. Como assim? Você pode usucapiar o imóvel que não é de qualquer metragem, tá? Não tem uma metragem específica. Você também tem que ter a posse de 15 anos ininterruptas, mansa e pacífica, podendo ser reduzida se você comprovar a moradia habitual. E além dessa comprovação, você comprovar também benfeitorias, construções já feitas no imóvel durante você estar possuindo, né, o respectivo imóvel. Ele também utiliza da má-fé. Mas calma, não se assustem. A má-fé em que sentido, Suelen? Ele permite que aquele, por exemplo, se você tem 3 irmãos e vier a falecer os seus pais, seu pai e sua mãe, você pula esse procedimento, entendeu? Você não faz o inventário. E você pode usucapiar o imóvel. É por isso que a gente fala da má-fé. Mas não é a má-fé utilizando o crime. Ah, eu vou coagir fulano de tal, vou tirar ele daquela casa, daquele imóvel. Isso já não é má-fé, isso já é crime, coação. Entendeu? Então, não confunda. É o fato de você pular um procedimento legal que seria o inventário. Nesse caso, ele abre mão, você pode abrir mão do inventário nessa situação e você pode ir para o uso capião. Isso estou falando do uso capião extraordinário, comprovando os 15 anos no mínimo, podendo ser reduzido, como eu já disse, através de benfeitoria já utilizada e comprovando a moradia habitual. Sim, voltando a falar, a má-fé que é utilizada é você utilizando de uma vantagem e não utilizando o crime. Por exemplo, usar a coação para retirar alguém do imóvel. Não, é só a questão da vantagem que você pula esse procedimento de inventário. Você pode ir para uso capião nesse sentido, tá? Caso os pais, eles não sejam proprietários, possuam apenas a posse e os herdeiros podem entrar com pedido de uso capião, sim, tá? Tem o ordinário. Gente, o procedimento ordinário, ele já é diferente do extraordinário. Em que sentido, Suelen? No ordinário, que também não tem limite de área, tá?
Não, 200 metros, tem que ser 200 metros quadrados, ou menos, maior. Não tem limite de área também. Porém, a diferença é na posse, na quantidade de anos da posse, que nesse caso são 10 anos, podendo ser reduzido para 5 em algumas situações em específico, tá? Quando eles comprovam títulos de boa-fé. Outra situação bem diferente é a questão da boa-fé. O ordinário você tem que utilizar a boa-fé, você não pode utilizar a má-fé, como eu falei anteriormente. Ele não aceita a má-fé de jeito nenhum. Como eu falei, tem que ser no mínimo os 10 anos reduzido para 5, caso comprove o título de boa-fé, tá? Uso capião constitucional é o uso capião especial. É o que os advogados mais confundem. Prolabore, é um pró-moradia, é outro. Ele é tudo isso junto, gente. Então, na realidade, ele engloba tudo. O fundamento dele é na nossa Constituição. A gente sabe que lá na nossa Constituição Federal tem artigos falando sobre um tal de uso capião. E é o uso capião constitucional. É o mais rápido e que tem, porque nesse você tem que ter a posse de 5 anos, no mínimo, tá? E o primeiro requisito é o limite de metragem. O primeiro requisito dele é o limite de metragem, tem que ter o imóvel, no mínimo, na realidade não pode ultrapassar os 250 metros quadrados, entendeu? E o segundo requisito é você não ter outro imóvel no seu nome a nível nacional, tá, gente? Então, o constitucional, ele funciona desta forma. Ele tem que ter a posse de 5 anos, o imóvel não pode ultrapassar os 250 metros quadrados e não tem que ter outro imóvel no seu nome, tá? A nível nacional. Também temos o outro uso capião, que é o coletivo. Ele é usado, geralmente, são as comunidades que utilizam. Eles têm como base, né, a questão do Estatuto da Cidade. Ele é utilizado com as comunidades, é um número grande de pessoas que pode entrar com esse tipo de procedimento, tá? E esse é um caso assim, bem específico e especial, porque assim, se alguma das famílias tiver algum problema com algum documento, enfim, qualquer situação que seja, pode atrapalhar a questão da movimentação, do andamento desse procedimento. Por isso que é um pouco difícil, é um pouco ruim para advogados particulares específicos, né? Geralmente é bom para trabalhar nessa área desse uso capião coletivo ter uma base junto aos entes públicos, federais, estaduais, municipais, tá? Tem que ter a posse de 5 anos, tem a questão da metragem também, 250 metros quadrados. Tem alguns requisitos, parâmetros, sabe? E geralmente é um pouco parecido com o constitucional na questão dos requisitos. Apenas isso. Mas, a priori, é um pouco difícil para você, para o advogado, né? Porque tem que ter muito cuidado nesse sentido. Não que não possa fazer, pode, claro que pode, mas tem que ter muito cuidado, porque qualquer erro atrapalha todo o resto dos procedimentos e, como já disse, é um coletivo, não é só de um, são vários, entendeu? Também temos outro uso capião, é o uso capião domiciliar. Sueli, o que é o uso capião domiciliar? Geralmente, ele é agregado ao direito de família. Ah, Sueli, como assim ao direito de família? Gente, existe muito aquela situação de abandono do lar, né? O cara ou a mulher quer sair de casa, vai embora e deixa o cônjuge, o parceiro ali naquele imóvel. E passam 2 anos, porque é o prazo que tem que ter. 2 anos e a pessoa querer retornar, ela já corre o risco de perder o imóvel, pelo fato que a pessoa que ficou, ela pode entrar com o procedimento de uso capião a partir do momento que passam 2 anos sem a pessoa aparecer, sem a pessoa ter contato com você através de mensagem, seja lá o que for. A pessoa simplesmente querer sumir da sua vida e te abandonar naquele imóvel,
ele pode ser usucapido depois de 2 anos, sendo que você tem que ter a meação daquele imóvel, você tem que ser meeiro, meeira daquele imóvel, porque você vai usucapiar metade, né, que se dizia respeito, que propriedade do cônjuge, do parceiro que sumiu, que se afastou, que lhe abandonou, entendeu? Então, o uso capião domiciliar é esse, ele é agregado ao direito de família por conta disso, que é a questão do abandono do lar, né, que geralmente acontece. Então, muito cuidado aí com essa situação de abandonar, né, de sumir assim, que o parceiro que fica depois de 2 anos, ele vai ter esse direito de poder usucapir. Então, gente, como eu falei para vocês, eu falei aqui um pouco do uso capião extraordinário, que é o uso capião dos 15 anos, podendo ser reduzido para 10, conforme aqueles requisitos que é moradia habitual e benfeitorias no imóvel. O ordinário, que o ordinário você já usa a boa-fé, tá? E você pode, ele é de 10 anos, o limite dele podendo ser reduzido a 5, conforme as comprovações de posse e de boa-fé. Também temos o constitucional, que é o especial, que está na nossa Constituição Federal. Tem requisitos de 250 metros quadrados, o imóvel precisa ter. Outro requisito é não ter imóvel no seu nome a nível nacional. Temos o coletivo, que foi aquele que eu falei que geralmente é de comunidades, tá? As comunidades geralmente fica um pouco difícil para um advogado particular tomar de conta, porque por se tratar de coletividade, várias famílias, procedimento muito específico, muito adentro de dentro do procedimento mesmo do Estatuto da Cidade, onde entes podem tomar frente, como municipal, estadual, federal, e ficando inviável até mesmo para o advogado particular tomar frente, até porque é um requisito que você precisa ter muito cuidado. Qualquer procedimento errôneo, qualquer pisada fora, pode comprometer o restante do processo das outras famílias. É muito complicado. Porém, não é impossível, não é algo assim que possa dizer que não dê para ser realizado. Pode sim, tudo depende do profissional. A outra questão é o uso capião familiar, que é quando ocorre o abandono domiciliar, o parceiro se afasta por 2 anos, some, sem contato, sem nada, e aquela pessoa que ficou naquele imóvel, que tem a posse, ele pode sim usucapir depois de 2 anos. E então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de um pouco do assunto que eu coloquei hoje em pauta, que foi sobre uso capião. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui pra mim, por favor. E também me segue, me curte o meu vídeo e aguardem para mais dicas.